Beleza, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso bloco 4, ligado à parte das características gerais dos seres vivos. Nós conseguimos ver na última programação da gente níveis de organização. Tá? Vamos dar continuidade então a alguns detalhes em relação a esse nível de organização, mostrando que a organização estrutural clássica de todo ser vivo, a unidade formadora dele, né, é a célula. Vírus escapa dessa condição porque a hipótese atual para explicar a existência de vírus é uma célula em evolução. Ou seja, ela descartou a maioria das estruturas pertencentes à parte de uma célula e simplificou demais a sua organização, tendo apenas um envoltório proteico, né, que é conhecido como cápsula, que guarda no seu interior o material genético e, às vezes, alguns deles, constituído de uma determinada enzima que é chamada transcriptase. Né? E aí, consequentemente, ela consegue transformar a fita de RNA, porque você tem vírus de DNA, tem vírus de RNA e tem alguns vírus que são chamados citomegalovírus, com os dois tipos de filamentos no seu interior. Então é uma célula, é uma estrutura tremendamente simplificada que se abortou tudo, inclusive a sua capacidade de metabolismo. Então o vírus não tem metabolismo próprio, ele precisa parasitar uma célula para fazer essa célula trabalhar para ele, para fazer novas cópias do vírus e realizar assim uma característica geral do ser vivo, que é a reprodução. Então se reproduzem novas cópias virais, né? E essas cópias são, como elas são feitas de uma rapidez muito grande, os vírus estão sempre sujeitos a processos de mutação, que é o grande perigo, é a grande ameaça, né, de saúde pública que a gente tem aí. É o caso, você vê, da Covid, né, e a multiplicidade de vírus de formas diferentes que foram surgindo ao longo desde quando ele começou, né, no final de 2019, em dezembro de 2019, até o ano de 2022 em curso aí, que a guerra continua, né, como a gente fala. Daí a importância da vacinação. Isso é a organização de uma bactéria, né? A bactéria, o que caracteriza nela é a simplicidade de estruturas. Agora você tem dentro daquela lista que foi apresentada para a gente, né, o que é necessário ter dentro da célula para ser classificado como a célula normal mesmo. Ela tem que ter membrana plasmática, ela tem que ter o hialoplasma, que é o citoplasma, a sua constituição, tem que ter as estruturas formadoras de proteínas, que, né, participam no montar de proteínas, que são os ribossomas, e tem que ter na sua constituição também o material genético. Tá? Esses são os elementos mínimos que caracterizam a formação de uma célula. Repare que o material genético das bactérias estão espalhadas no citoplasma, e pela ausência de uma nova membrana de isolamento desse material, chamada de membrana nuclear ou carioteca. Como ele não tem a membrana nuclear, ele é classificado como procarionte. Então a palavra onte é ser, cário é núcleo e pro é primitivo. Então você lê de trás para frente, ser de núcleo primitivo. Aqui você tem a organização de uma célula animal em que você vê aqui uma nova membrana no interior do citoplasma, aí, chamado de carioteca ou membrana nuclear, que guarda no seu interior o material genético. Tá? Então, enquanto que o material genético está espalhado no citoplasma, o material genético fica todo contido dentro dessa estrutura, que é chamada estrutura nuclear, viu? Com uma nova membrana no seu interior chamada de carioteca. Só que essa membrana aqui tem um detalhe: isso aqui é membrana nuclear e aqui é membrana celular, também chamada membrana plasmática. Ela aqui tem poros definidos. Na membrana celular você não tem poros definidos. Tá? Ela pode ter um poro temporal, ela abre e fecha de acordo com a necessidade da célula. Tá? Mas aqui não, os poros são definidos, até porque, como é uma central de comando, várias estruturas constantemente entram e saem no interior do núcleo para fazer o citoplasma trabalhar, que é o pátio de construção de toda a matéria viva, né, que precisa fazer a célula em funcionamento. Então isso aqui é a característica de uma célula de organização animal. E aqui embaixo você vê o espelho da célula de organização vegetal, em que você também vê o núcleo, né, guardado no seu interior por uma nova membrana, chamada membrana plasmática, dos efeitos que são colocados. E por a célula animal e a célula vegetal apresentarem membrana nuclear ou carioteca, elas são chamadas de eucarionte. Então é uma das questões, né, um dos requisitos solicitados no vestibular de muita frequência é o aluno ter a capacidade de diferenciar o que é uma célula procarionte com exemplo e as células eucariontes com exemplo. Né? Então são células procariontes bactérias, são células eucariontes célula animal e célula vegetal. Ok? Então vamos continuar aí.
A próxima característica também que é pertencente, né, a todos os seres vivos é a sua capacidade de montar ou desmontar substâncias. Essa capacidade de montar e desmontar substâncias conforme a necessidade do seu organismo, isso é chamado de metabolismo. Então, a definição dela é isso aí, ó. Não, o metabolismo é exatamente a capacidade que um ser vivo possui de montar e desmontar substâncias em nível celular, tá? Desse trabalho aí. O metabolismo, portanto, pode ser de síntese, de montagem, é chamado de anabolismo, ou de quebra. Neste caso aqui, a reação é catabólica, portanto, é uma reação de quebra de substâncias. Todo metabolismo catabólico significa dizer que ele quebra a substância. Qual é a região no corpo humano que mais realiza a reação catabólica? O sistema digestório. O sistema digestório, né, contém um conjunto de enzimas especializado em desmontar tudo aquilo que você come. Então, as substâncias que você ingere através do pão, através da carne, através do leite, através de cereais, como arroz, feijão, essa situação toda, tudo que tem lá de lipídios, proteínas, DNA, essa situação, tudo é desmontado, né? Sofre um ataque sistemático de enzimas digestivas que quebra tudo. Então, aí você vai lembrar da palavra catabólica, você vai lembrar de catástrofe, né? Que é uma expressão bem legal, que na catástrofe quebra tudo, portanto é uma reação de desmontagem. Okay? A reação anabólica é uma reação de montagem, uma reação de síntese, que também é realizado dentro da célula, sendo que a mais espetacular de todas, que é a mais usada nos vestibulares, que você tem que ter um domínio sobre ela, é a chamada síntese de proteína. Okay? Então, que tipo de reações são catabólicas? A fermentação, né, porque ele queima a molécula de glicose para produzir ATP, então a molécula de glicose é sistematicamente quebrada e durante essa quebra é liberada energia e essa energia é canalizada, né, para ser armazenada dentro da molécula de ATP. A mesma coisa acontece com a respiração celular. O volume de produção de ATPs na respiração celular que quebra, né, consegue reduzir a molécula de glicose até CO2 e água, que é a chamada queima completa, né, nessa composição, é bem maior do que o volume de ATP. Enquanto aqui fica em torno de 2 ATPs, né, por molécula de glicose que ela consegue desmontar, aqui ele consegue em torno de 32 ATPs, 32 a 34 ATPs por molécula de glicose que consegue desmontar. Lógico que a respiração celular, portanto, ela atende uma demanda muito séria em relação a seres vivos que são pluricelulares. Normalmente, os indivíduos que são unicelulares, ele trabalha em nível de fermentação, porque é uma célula só. Tá? É uma lógica, né, de obtenção de curso. Lógico que o processo de fermentação, né, na obtenção de ATP, ela é muito mais rápido do que a respiração celular, que é mais demorado. Mas, em contrapartida, o volume de ATPs que você tem aqui no final é muito grande. E na relação anabólica, já que é um processo de montagem, nada melhor do que você montar seu próprio alimento, que nós estamos falando aqui de glicose. Então, na relação anabólica surge aí fortemente a fotossíntese, que o próprio nome fala, ó, foto é luz, síntese e fabricação. Portanto, fabrica-se alguma coisa na presença da luz, e essa alguma coisa que é fabricada na presença da luz chama-se glicose. E também, exclusivamente das bactérias, você tem a quimiossíntese. Os dois processos, né, bioquímicos, repare que são os 4 elementos aqui são processos bioquímicos, né, são chamados processos bioenergéticos, né, na sua apresentação, porque se envolvem com a produção de alimento e com a produção de combustível celular, né, por isso são chamados processos bioenergéticos, porque os dois trabalham para produzir glicose e os dois trabalham para produzir ATP. Os seres que são autotróficos, além de ter esse processo aqui embaixo, um deles, né, lógico, se quimiossíntese é exclusivamente bacteriano, ele ainda tem um desses dois aqui ainda na célula, que o permite montar ATP. Ele monta seu próprio alimento, desmonta, queima esse alimento aqui para produzir ATP. Né? Então você tem aí uma imagem interessante, meu filho, que eu não queria estar nessa ilha de jeito nenhum, que é o chamado dedo de Deus. Né? É a formação de um gigantesco furacão ao redor da ilha. Quer dizer, se o que tiver montado aqui vai desabar tudo. Né? E é a reação de quebra, catabolismo. Então você tem exatamente isso, você tem uma molécula montada aqui bonitinha, aquela coisa toda aqui, ó, e depois de passar por um ataque enzimático, né, que as enzimas digestivas ela quebra tudo, reduz uma macromolécula em uma micromolécula. Então está aí bem clarinho para você entender essa ação metabólica aí. Na reação anabólica você vê um elemento bem interessante na capacidade fotossintética em função da luz.
Você tem uma organela dentro da célula vegetal chamada cloroplasto, guarda no seu interior clorofila no interior dessas moedinhas aqui que são chamadas de xilacóis. E aqui ele absorve o gás carbônico do ar, combina com o efeito da água que absorve no solo, né, através das raízes, é levado até o interior da célula e aqui dentro se processa na presença da luz, né, um conjunto de reações químicas de síntese, de modo que venha formar moléculas mais complexas, que são as moléculas de glicose, e libera oxigênio para a atmosfera como lixo da reação. Então é interessante saber que o oxigênio que é produzido na fotossíntese, ele é descartado pela célula, é lixo celular. Essa aí é a beleza que tem da reação, né, chamada reação de síntese por desidratação. Tchau. Síntese por desidratação, porque ele quebra, né, ele para poder juntar essas moléculas, ele libera uma molécula de água. Qualquer tipo de reação que acontece dentro da célula, que é de síntese, que é de montagem, sempre libera molécula de água. Tá? Então que você tem um efeito das moléculas simples, né? Você tem micromoléculas que elas se polimerizam e formam macromoléculas. Então aqui, por exemplo, você pode pensar em matéria de síntese de proteína. Aqui você tem aminoácidos, esses aminoácidos então eles são polimerizados, eles são juntos. Cada junção desse perde água, perde água, perde água. Cada vez que você junta uma bolinha com a outra, né, um aminoácido com o outro, perde uma molécula de água. Isso é chamado síntese por desidratação. Tá? Aqui é ao contrário. Se eu utilizo a água aqui e essa água daqui sai do sistema, aqui eu preciso utilizar a água. O que as enzimas fazem aqui, as enzimas digestivas, o que ela faz aqui é adicionar água. Então eu quebro essas substâncias por hidrólise, quebro com a participação da água. E nesse caso aqui é o inverso, aqui a água sai, né, quando eu faço a montagem da substância. Por isso que eu desidrato, por isso que é classificada como síntese por desidratação. Também como efeito de uma atividade, só para você ter uma ideia, que é interessante isso, olha que questãozinha danada que foi colocada no vestibular. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Aí quando você não presta atenção na coisa aqui, você fala, hereditariedade é ligado ao DNA. Isso é obrigatório em todos os seres vivos. Então não é essa questão. Isso é obrigatório. Capacidade de responder a estímulos, você tem lá os estímulos que podem ser sensitivos no animal, pela presença da célula nervosa, ou irritabilidade pela a capacidade da célula reagir a estímulos que são tropismos ou nastismo. Então isso aqui também é inerente à classificação dos seres vivos. Corpo formado por várias células, falamos, célula é uma estrutura obrigatória, né, na organização de um ser vivo. Então, a princípio, está beleza. Capacidade de evoluir, isso aqui é inerente a qualquer ser vivo. Todo ser vivo está sujeito a sofrer transformações com o passar do tempo. E metabolismo nem se discute, né? O metabolismo ele pode ser de síntese, de quebra, que foi o assunto que a gente viu aqui. Então, quando você olha, você fala, ué, aparentemente isso aqui está tudo certo. Mas quando ele fala que são características presentes em todos os seres vivos, né, isso aqui passa por um erro. Porque corpo formado por várias células, você só está destacando os seres vivos que são pluricelulares. A sacanagem daqui, ó. Porque você aqui ele está desconsiderando os seres vivos que são unicelulares. Se é unicelular, é uma única célula e não várias. Portanto, o erro está aqui. Ó. A resposta certa, né, que não está adequado para ilustrar todas as características gerais dos seres vivos, é a não obrigatoriedade do corpo ser formado por várias células. Então a questão seria certa aqui se o corpo fosse formado por uma ou várias células. Aí, se fosse escrito dessa forma, não teria resposta não, porque tudo aí é inerente a um ser vivo, tá? Então bem danadinha essa questão aí para quebrar a cabeça dos alunos aí. Então nós vamos entrar agora nas etapas dos 3 R's, né? Regeneração, respiração e reprodução. Regeneração é a capacidade de um ser vivo em recuperar partes perdidas de um corpo. E eu tenho 2 tipos de regeneração. Ela pode ser uma regeneração que é conhecida como total, né? De modo que quando a parte é lesada, a parte que foi danificada no indivíduo, ele é capaz de originar um outro ser vivo, dando origem a um tipo de reprodução assexuada chamada reprodução assexuada por regeneração. Ou ela pode ser parcial, em que partes do corpo que ela perde, mais tarde ela é recuperada. O pior grupo que tem regeneração é a espécie humana.
A nossa regeneração é parcial, né, da menor escala, e é ligada, ela tem até uma classificação em relação a queimaduras. Você tem queimaduras de primeiro grau, queimaduras de segundo grau, queimaduras de terceiro grau na pele, que é o grande órgão, né, de proteção do corpo humano, e que tem diferentes graus de regeneração. Queimadura de primeiro grau é queimadura de vermelhão na pele, é queimadura solar, então isso é regenerável. Morre muita célula, mas é capaz de recuperar. Queimadura de segundo grau é queimadura que forma bolhas, e às vezes bolhas com sangue, né, dessa queimadura. Então ela tem ainda, graças a Deus, um poder de regeneração, embora seja mais grave. E a terceiro grau, a queimadura, ela frita a pele. Então ela frita a pele, frita músculo, queima vasos sanguíneos, queima tudo e vai até no osso. Então esse tipo de regeneração nós não temos capacidade. Aí é enxerto ou amputação do órgão, tá? A depender da possibilidade de salvar a pessoa num caso de queimadura de terceiro grau, que é mais grave. Então tem uma certa limitação aí. Um exemplo, por exemplo, de um bicho com regeneração total feita em laboratório, que eu já fiz isso aqui várias vezes, é cortar um animalzinho chamado planária, que ele é um verme chato, é um plateuminto, ele é achatado no dorso, parece uma folha. Aí quando você faz um corte preciso, como está aqui, usando uma giletezinha nova, todos os pedaços que você corta, eles regeneram e formam um novo indivíduo. Então desses 3 pedaços que eu fiz aqui desse corte, são 3 pedaços, são 3 novas planárias que cresceram normalmente, tá? A partir do pedaço em que foi feita a incisão. Eu também fiz corte no sentido longitudinal, quer dizer, eu cortei ele aqui no meio do caminho, e no meio do caminho eu formei planárias de 2 cabeças, que depois, com o tempo, eles foram se separando. Tá? Então é bem interessante a pesquisa desse bicho para mostrar para você a capacidade regenerativa total que alguns bichos têm. Estrela do mar é a mesma coisa, se você arrancar o braço de uma estrela do mar, o braço que ela perde gera novos braços, então geram novas estrelas. Esse é um outro exemplo. Tá aqui, ó. Repare que aqui ela perdeu os braços, né? Desse braço que ela perdeu, desses 2 braços que ela perdeu, formam-se mais 3. E esses 3 braços que ela perdeu, os 2, formam-se mais 2 novos braços. Então é interessante como ela consegue ter esse poder, né, de regeneração expressiva, que é uma regeneração total. Já na regeneração parcial, você tem esse caso que vocês conhecem, que é a amputação da cauda, né, de um lagarto, porque nesse aqui você tem gânglios nervosos que ilude a vítima, né? Nesse trabalho aqui, então ela fica debatendo achando que está com o bicho na mão e na realidade ele escapa do predador e vai embora, mas ele perde o rabo e esse rabo depois torna a crescer com o tempo, tá? E aqui os diferentes tipos de graus de queimaduras na pele. Neste caso aqui é queimadura de primeiro grau, né? Que a pessoa caracteriza esse vermelhidão na formação da pele, que é um órgão, né? Pele não é tecido, pele é um conjunto de órgãos. Aí você tem tecido epitelial, você tem tecido conjuntivo, você tem tecido nervoso e muscular, né? Todos eles agregados para formar esse grande órgão, né, de superfície que protege você contra a ação de invasões bacterianas, né, de micróbios, né, que ser feito aí. Então é show de bola. Aí você tem a queimadura de segundo grau, a superposição, muito show de bola, formam bolhas, né, e às vezes bolha com sangue. E aqui o mais grave de todos, que é a queimadura de terceiro grau, que lesa tudo. Aqui você queima vaso sanguíneo, músculo, você chega a ver até osso, né? E a depender do quadro, o tamanho da extensão, aí vai para amputação. Não tem jeito não. Entra no quadro nosso agora de respiração, né? Dessa respiração você tem tipos de respiração que consome o oxigênio no ar e que não precisa do oxigênio no ar. Aqui consome o oxigênio no ar é chamada aeróbia ou aeróbica. Aqui não utiliza o oxigênio no ar, ela é chamada anaeróbica e que por sua vez se divide em 2 tipos de respiração. Ela pode ser facultativa, né? Ela pode estar na presença ou não do oxigênio, que ele continua sobrevivendo, é o caso dos vermes, né, que vivem no intestino. Ou ela pode ser estrita, ou seja, ela não tolera a presença do oxigênio e morre envenenado com ele. Então é engraçado saber que tem seres vivos na natureza que detestam oxigênio. São os seres vivos anaeróbicos. Um deles, o mais famoso que tem, é a bactéria do tétano. Se ela entrar em contato com o oxigênio, ela morre. Por isso que é interessante você lavar feridas com água oxigenada, porque se tiver bactéria tetânica na área, ele mata tudo. Não suporta não, tá? Essa é a situação. A questão também que é curiosa chamar a atenção de vocês é a perguntinha, falar assim, você respira para quê, meu filho? A respiração é uma reação química que acontece dentro da célula para produzir ATP. Então o objetivo de você respirar é para produzir ATP, ok? E finalmente você tem um quadro mais longo aqui, para poder trabalhar. Provavelmente não vai dar tempo para a gente falar isso aqui, porque a variação desse assunto é muito grande,
que é chamado respiração celular, é chamado de reprodução. Mas vamos lá, ver o que a gente consegue fazer. A primeira importância é saber isso. Para que serve a reprodução? A reprodução garante a perpetuação da espécie no meio ambiente. Tá? Então não deixa que a espécie desapareça. Depois de resolvida a crise de 3 A's de adaptação, aí o ser vivo parte para a reprodução para garantir o sucesso, a permanência da espécie naquele lugar. Então, o sentido da reprodução é isso, é a capacidade de perpetuação da espécie. Ave Maria. Perpetuar significa para sempre. Tá? Não deixa, portanto, que a espécie desapareça no ambiente. Ela pode ser rápida e sem parceiros, e sem a formação de gametas, que é a grande estrela, que é chamada reprodução assexuada, que são características importantíssimas. Ou ela pode ser mais lenta, né, com 2 ou mais parceiros agregados. Né? É o caso do sapo, às vezes uma fêmea, quando está ovulando, 2 ou 3 sapos podem abraçar ela simultaneamente. E com a formação de gametas, que é a característica estrela disso aqui, que é conhecida como reprodução sexuada. Ok? Este gráfico aqui, isso aqui é uma espécie de uma carta de memorização que mostra toda a complexidade da reprodução em si. Então vamos ver. Ó. A reprodução assexuada, né, você tem os 2 tipos de reprodução, assexuada e sexuada, e essas setas vão mostrando as particularidades de cada tipo de reprodução. A reprodução ela é a única característica que separa o vírus da matéria bruta. Né, porque é a capacidade dele de revelar que ele tem uma característica de um ser vivo, porque o vírus também consegue se multiplicar, mesmo que seja um parasita dentro da célula. Então ele retém dentro dele uma característica que é geral do ser vivo, que é a capacidade reprodutiva. Está relacionada com a capacidade de replicação da molécula da vida, né, que é o DNA, do material genético. Qual é a vantagem da reprodução assexuada? A primeira vantagem dela é que ela é mais rápida. Tá? Ela se processa sem muita burocracia, o ser vivo se multiplica sozinho. Tá? Enquanto que na sexuada ela é mais complexa, portanto ela é mais demorada. Tem um baixo custo energético, o indivíduo fala, vou multiplicar, ele se multiplica sozinho. E aqui não, aqui ele tem um alto custo energético, moço, para você conquistar uma fêmea dá um trabalho miserável. Quanto mais complexa a espécie, Deus que me livre e guarde, para você chegar lá é complicado. Você tem que namorar, você tem que fazer ritual de dança, principalmente quando pensando num pássaro. Né? Não adianta você chegar perto de uma fêmea e falar, vamos, que ela te dá um tapa na cara. Né? Não pode ser doido para fazer um troço desse aí não. Então tem todo um ritual, né, para você conquistar a fêmea para que estabeleça o quadro de reprodução sexual. Aqui na rápida, né, ela também não tem troca do material genético DNA, você vai formar cópias perfeitas, é quase o efeito que a gente chama de clone, porque não há variação do material genético. E aqui existe troca de material genético entre os indivíduos, consequentemente você amplia a variabilidade genética da espécie. Então aqui ela tem baixa variedade genética, ela tem uma altíssima variedade genética. Então a sexuada leva vantagem sobre a sexuada em grau de adaptação. E quanto maior variação genética existe no indivíduo, significa que ele está apto a sobreviver em vários tipos de ambientes. Okay? Aí você tem os tipos de reprodução assexuada que você vai investigar. Ó. Cissiparidade, brotamento, esporulação, gemulação, multiplicação vegetativa, fragmentação, estrobilização, esquizogonia. Aí são alguns exemplos de tipo de reprodução assexuada. Então você lê assim, ó, reprodução assexuada por cissiparidade, reprodução assexuada por brotamento e assim vai. E na reprodução sexuada você tem 2 tipos. Pode ser, no caso, a fecundação, em que você tem um gameta masculino, que é o espermatozoide, e o feminino, que é o óvulo, ou o grão de pólen no vegetal e o óvulo. E a conjugação, que é usada em alguns tipos de protistas, alguns protozoários, que fazem uma demanda de conjugação dos macros e micronúcleos, que isso é bem complexo, entrado num bichinho aí que é conhecido para esse estudo ilustrado, chamado paramécio. Se cair isso aqui no vestibular como diz a expressão, é muita sacanagem, tá? Porque é um processo bem complexo. Então aqui pede a você, dentro desse trabalho, buscar as ilustrações, tá? Então eu vou reforçar aqui rapidinho, porque vai terminar o tempo, e aí eu quero mostrar para vocês a forma mais elegante de apresentar isso aqui para vocês, com alguns exemplos de reprodução assexuada no próximo bloco. Valeu? Daqui a pouquinho a gente volta.